Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Eficácia das Drogas. Vamos ver que as drogas variam em sua eficácia. Isso quer dizer que uma dose baixa de uma droga eficaz pode igualar ou também exceder os efeitos de grandes quantidades de uma droga ineficaz. A melhor maneira da gente medir a eficácia de uma droga seria construindo uma curva dose-resposta. Vamos ver como essa curva é construída. Primeiramente, nós precisamos entender que os pesquisadores vão selecionar um grande número de participantes para um estudo. Esses participantes, obviamente, precisam apresentar sintomas semelhantes para que a gente possa entender se aquela droga é ou não eficiente para tratar aquele sintoma em específico. Perceba também que os participantes receberão dose baixa até uma dose alta da mesma droga. Normalmente, no estudo, essa droga é definida como miligramas da droga por quilogramas de peso do participante. E veja que as dosagens vão aumentando gradativamente. Então, o que vai acontecer, pessoal? Após um determinado tempo de estudo, os pesquisadores estarão hábeis para construir uma curva semelhante a essa. Vejamos que essa curva mostra no eixo do X a dosagem da droga, ou seja, a dosagem começa com a menor dose e gradativamente vai aumentando até chegar na maior dose possível daquela droga que foi administrada no estudo. Outro eixo, o eixo do Y, perceba que há a resposta medida, ou seja, esse gráfico está mostrando a resposta medida pela droga em função da dosagem da droga. A partir disso, os pesquisadores podem construir uma curva. Esta é a curva dose-resposta da eficácia de uma droga. Vamos entender esta curva em vermelho. Perceba que numa dosagem muito baixa da droga, não houve nenhuma resposta mediada pela droga. Porém, à medida que gradativamente a dosagem foi aumentando, veja que interessante, a resposta medida foi também aumentando gradativamente. Isso quer dizer que, quanto maior for a dosagem da droga, maior é a resposta medida em função da dosagem da droga, até que chega um determinado ponto. A partir desse ponto, perceba que a curva ela segue uma reta. Essa reta nos diz que este é o ponto de eficácia máxima da droga. O que isso quer dizer para a gente? Que mesmo se o pesquisador aumentar a dosagem da droga, a eficácia não aumenta. Por esse motivo, essa é a eficácia máxima de uma droga. Em outras palavras, nós podemos dizer que este gráfico mostra que doses crescentes da droga produzem efeitos crescentes até um efeito máximo. Após esse ponto, aumentos na dose não produzem qualquer aumento no efeito das drogas. Este ponto máximo mostra a eficácia máxima da droga. Vejamos que as drogas normalmente produzem mais de um efeito. Vamos levar como exemplo a morfina e a codeína. Ambas drogas são utilizadas para a redução da sensibilidade da dor. Porém, gente, essas mesmas drogas deprimem a atividade dos neurônios do bulbo. Isso quer dizer que, com a depressão do funcionamento desses neurônios do bulbo, ocorrerá a diminuição dos batimentos cardíacos e também da frequência respiratória. Obviamente, esses são efeitos colaterais das drogas e que nós não desejamos. Quando utilizamos morfina ou codeína, a finalidade, o efeito desejado seria a redução da sensibilidade à dor.
Vejamos que essas duas drogas em específico mostram que o médico precisa estar muito atento com a dosagem que vai ser administrada no paciente. Isso porque o médico precisa aplicar uma dose forte o suficiente para provocar a analgesia, porém, ao mesmo tempo, baixa o suficiente para não diminuir os batimentos cardíacos e também a frequência respiratória. Agora vamos ver um outro gráfico da curva de dose-resposta da morfina. Perceba que esse gráfico é muito semelhante ao que nós estudamos no segundo slide. O que nós temos então nesta figura? Veja que eu produzi para vocês um gráfico mostrando o efeito da droga, ou seja, neste caso, a analgesia, e esta analgesia está em função da dosagem da droga. Baixa concentração da droga e, no final do eixo X, alta concentração da droga. Neste caso, eu coloquei para vocês duas curvas dose-resposta da morfina. A curva em azul está mostrando o efeito analgésico da droga, ou seja, o efeito desejado da aplicação da morfina. Vamos entender essa curva novamente. Perceba que, em uma baixa dosagem de morfina, o efeito da droga, ou seja, a analgesia, vai ser baixa. Porém, à medida que aumenta a dosagem da droga, ocorrerá um aumento da analgesia, um aumento do efeito desejado. Mas veja bem, pessoal, nós aprendemos há pouco que a morfina tanto faz analgesia, quanto também pode diminuir a atividade neural do bulbo. Isso vai causar a diminuição dos batimentos cardíacos e também da frequência respiratória. Veja o que vai acontecer. Se ocorrer do paciente receber uma alta dose de morfina, ocorrerá que, ao mesmo tempo, o paciente passará por uma analgesia importante, mas veja só, também vai apresentar um alto efeito indesejado, que seria a diminuição dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, que obviamente pode levar esse paciente à morte. Então veja que essas duas curvas mostram exatamente o problema da administração errada de uma dosagem de uma droga em específico, que nós estamos falando aqui a respeito da morfina. E perceba que entre a curva do efeito desejado e a curva do efeito indesejado há um grande espaço. Esse espaço é o que nós chamamos de margem de segurança. Isto mostra claramente que drogas que apresentam uma margem de segurança grande são drogas mais seguras em relação àquelas que apresentam uma margem de segurança baixa. Vamos ver agora como ocorre a variação da eficácia das drogas. Uma pergunta que muitas pessoas já podem ter feito é: por que as drogas variam em sua eficácia? Há pelo menos dois importantes motivos que explicam isto. Primeiro, as drogas apresentam sítios de ação diferentes. E outro motivo está relacionado com a afinidade da droga em seu sítio de ação. Vamos colocar exemplos para entender cada um desses diferentes motivos que levam à diminuição ou à variação da eficácia das drogas. Primeiro, vamos comparar a aspirina com a morfina. Ambas drogas podem ser utilizadas para a redução da dor. Porém, a aspirina age de forma diferente em relação à morfina. Nós já aprendemos, inclusive, numa playlist neste canal, a ação da aspirina. A aspirina tem como função reduzir as moléculas envolvidas na transmissão de informações do tecido danificado para os neurônios sensíveis à dor. Em contrapartida, a ação da morfina seria a supressão da atividade dos neurônios da medula espinhal
e também do cérebro envolvidas na percepção da dor. Veja que o mecanismo de ação da aspirina em relação à morfina é diferente. Isso nos mostra que uma determinada dose de morfina, novamente expressa em miligrama por quilograma de peso do paciente, produz um efeito analgésico maior em relação à aspirina. Vamos ver também a afinidade e o efeito das drogas. Vamos supor que uma droga com uma alta afinidade ao seu sítio de ação produzirá efeitos importantes com doses muito baixas. E o oposto também é verdadeiro. Isso quer dizer que uma droga com baixa afinidade ao seu sítio de ação produzirá efeitos somente com doses muito altas, ou seja, o efeito dessa droga com baixa afinidade é limitado. Isso nos mostra que duas drogas com sítios de ação idêntico podem variar muito em relação à sua eficácia, caso possuam afinidades diferentes por esses sítios. Vamos ver agora a afinidade das drogas pelos seus receptores. Vamos supor primeiramente que uma determinada droga apresenta uma alta afinidade pelo seu receptor. Esta figura mostra, portanto, em amarelo uma droga, abaixo uma célula e nessa célula um receptor, uma proteína que apresenta uma alta afinidade para uma droga em específico. Veja o que vai acontecer. Após a ligação desta droga em seu sítio de ação, ocorrerá o que nós já sabemos, uma alteração conformacional da proteína, e isto vai abrir um poro iônico, permitindo um fluxo iônico. Porém, gente, nesse nosso exemplo, a afinidade da droga ao seu receptor é grande. Isso quer dizer que a alteração conformacional será duradoura e isso vai garantir um fluxo iônico muito importante. Este fluxo iônico vai alterar significativamente e por tempo prolongado a fisiologia da célula. Por outro lado, caso a mesma droga tenha uma outra proteína que, neste caso, a droga apresente uma baixa afinidade pela proteína, vai fazer com que a alteração conformacional dessa proteína seja transitória e rápida, e isso vai permitir um fluxo limitado de íons. Este fluxo limitado de íons mostra agora que a eficácia da droga é diminuída. Por que isso está acontecendo? Graças à baixa afinidade da droga por este receptor. Para ilustrar isso, eu fiz uma animação que mostra a afinidade das drogas pelos seus receptores. A ilustração mostra uma célula, um receptor na membrana da célula e uma droga. Vejamos que, neste exemplo, a droga apresenta uma alta afinidade ao seu receptor. Isso quer dizer que a alteração conformacional desse receptor é duradoura e isso vai permitir um influxo maciço de íons. Em contrapartida, a mesma droga pode apresentar uma baixa afinidade para outros receptores de outras células. Isso vai mostrar para a gente que a alteração conformacional dessa proteína vai ser rápida e o fluxo de íons vai ser limitado. Isso indica que a ação dessa droga nesta situação é limitada, uma vez que a droga apresenta uma baixa afinidade ao seu receptor. Revejam a animação da afinidade das drogas pelos seus receptores.
A droga ideal e o sonho de todo farmacologista é descobrir uma droga que, ao mesmo tempo, apresenta uma alta afinidade pelos sítios de ação que produzam os efeitos terapêuticos desejados e baixa afinidade pelos sítios de ação que produzem os efeitos colaterais. Vamos ver o que acontece quando uma droga é frequentemente administrada e seus efeitos não são mais constantes. Isso indica que essa droga em questão apresenta principalmente um estado de tolerância, ou seja, a diminuição dos efeitos das drogas. E, de forma mais restrita, a droga pode apresentar também sensibilização, ou seja, um aumento do efeito das drogas. Vamos entender o que seria a tolerância e também a sensibilização das drogas. Vamos começar com o que é mais frequente, a tolerância das drogas. Inclusive, nós já aprendemos na playlist de neurofisiologia do uso de drogas que muitas drogas de abuso apresentam tolerância. Por exemplo, naquele momento, nós estudamos a heroína e eu falei para vocês que os usuários de heroína necessitam de doses cada vez maiores para que a droga apresente o seu efeito. Isso está relacionado com a tolerância. Vimos também que a administração regular da droga pode levar à síndrome de abstinência caso o paciente interrompa o seu uso de forma abrupta. Vimos também naquela playlist que a abstinência nada mais é do que os sintomas opostos àqueles produzidos pela droga. Isso vai nos mostrar que os sintomas de abstinência são causados pelos mesmos mecanismos responsáveis pela tolerância. Vamos entender isso. Tolerância, pessoal, é o resultado do organismo de compensar os efeitos da droga. E esse resultado ocorre pois muitos sistemas do corpo estão regulados para manter um nível fisiológico ideal. Assim, quando as drogas alteram esses sistemas, os mecanismos compensatórios começam a produzir reações opostas, compensando pelo menos em parte os desvios deste valor ideal. Assim, esses mecanismos explicam, pelo menos em parte, o fato de que mais droga deve ser ingerida para atingir o mesmo efeito. Vamos ver os diferentes tipos de mecanismos compensatórios. Há pelo menos 2 tipos principais de mecanismos compensatórios. Vejamos então que muitas drogas afetam o funcionamento do sistema nervoso central, o fazem ligando a receptores e ativando esses receptores, tal como nós já estudamos em outras playlists neste canal. O primeiro mecanismo compensatório é aquele que está envolvido na redução da eficácia entre a ligação da droga e o seu receptor. Também pode ocorrer uma redução no número de receptores, ou os receptores tornam-se menos sensíveis às drogas. Essas características, portanto, levam a uma diminuição da eficácia das drogas. Já o segundo mecanismo compensatório envolve o processo que acopla os receptores aos canais iônicos da membrana e também na produção dos segundos mensageiros. Já sabemos que muitas drogas apresentam vários sítios de ação e assim produzem efeitos diferentes. Vejamos que nos barbitúricos, essas drogas são utilizadas para produzir sedação, porém deprimem também os neurônios que controlam a respiração. Mas olha que interessante, os barbitúricos apresentam tolerância apenas para a produção da sedação. O que quer dizer isso? Quer dizer que
o uso contínuo de barbitúricos para produzir a sedação necessita de doses cada vez mais elevadas. Porém, se isso acontecer, olha qual é o problema da utilização desta droga: a depressão dos neurônios que controlam a respiração e, consequentemente, isso pode levar à morte do paciente. Vamos falar agora a respeito da sensibilização das drogas, embora a sensibilização não seja muito comum. Vimos também lá na playlist de Neurofisiologia das Drogas que doses repetidas de uma mesma droga produzem efeitos cada vez maiores. Isso nós vimos quando nós estudamos a cocaína. Aprendemos naquele momento que injeções repetidas de cocaína aumentam a probabilidade do aparecimento de distúrbios de movimentos e também de convulsões. Porém, gente, os efeitos euforizantes, os efeitos desejados com a administração desse tipo de droga, não apresentam sensibilização. Na verdade, podem inclusive apresentar tolerância. O que isso quer dizer? Para o paciente que usa regularmente a cocaína, este paciente vai necessitar de doses cada vez maiores da droga para que os efeitos euforizantes sejam apresentados. Porém, gente, aumentando a dose da droga, isso vai acarretar que este paciente tem a maior probabilidade de apresentar distúrbios de movimentos e também de convulsões. Por que isso está acontecendo? Porque a cocaína apresenta sensibilização. Sensibilização no efeito colateral. Vamos falar, por fim, a respeito do efeito placebo. O placebo nada mais é do que uma molécula inócua sem um efeito fisiológico específico. Mas presta muita atenção agora que a maioria das pessoas que falam do placebo erram. Olha o que acontece com a administração do placebo. Muita atenção agora. É incorreto, muita atenção, é incorreto afirmar que o placebo não produz efeitos fisiológicos específicos. Gente, de novo, é incorreto afirmar que o placebo não produza efeitos fisiológicos específicos. Na verdade, a administração do placebo provoca os efeitos fisiológicos. Então vamos dar um exemplo. Estamos falando nesse vídeo em específico a respeito de dor. Vamos supor que o paciente receba uma droga e ele acredita que essa droga é analgésica. O fato da diminuição da dor ocorrer não foi psicológica, foi pois este placebo desempenhou um efeito fisiológico que acarretou na redução da dor. Então, muita atenção, o efeito placebo não é psicológico apenas. A pessoa, eu acreditei que aquilo funcionou e funcionou. Não, o efeito é real, é fisiológico. Para comprovar isso, veja um experimento interessante. Os pesquisadores lá atrás, provavelmente, se não me engano, foi na década de 70, mediram a sensibilidade de alguns pacientes à dor. Em seguida, esses pacientes receberam uma injeção analgésica. Perceba que eu coloquei entre aspas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque essa injeção nada mais era do que um placebo. Após a administração deste placebo, veja o que aconteceu. Foi aplicado nos pacientes um estímulo doloroso. E perceba que, em alguns pacientes, este efeito placebo funcionou, uma vez que alguns pacientes estavam menos sensíveis ao estímulo doloroso. O que os pesquisadores fizeram? Após algum tempo, os pesquisadores falaram para os pacientes: vamos aplicar uma injeção ainda mais analgésica. Só que, na verdade, essa injeção analgésica, perceba que está entre aspas,
era uma droga chamada de naloxona. Essa droga é um bloqueador de receptores opioides, ou seja, essa droga facilita que o paciente sinta dor. Veja qual foi o resultado. A droga aboliu o efeito placebo e os pacientes recuperaram a sensibilidade à dor. Pessoal, a respeito da eficácia das drogas, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido as informações. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.